Cell, Vida Louca de Tentante, que vai ser tipo como se fosse uma sériezinha do que eu vou contar pra vocês bem certinho de como foi todo o início dessa minha linda trajetória de mãe. Então, no outro vídeo eu tinha contado como surgiu essa necessidade de eu me tornar mãe. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês sobre os meus abortos espontâneos. Como foi, como eu superei, como eu consegui engravidar de novo. Eu tinha falado pra vocês que ardeu no meu coração a minha necessidade de ser mãe por conta da minha primeira perda. Então a minha primeira perda, ela ficou sem motivo aparente. Até então tinha sido o primeiro aborto. Então muitos médicos dizem ser comum a primeira perda, a primeira gestação da mulher. Muito mais comum do que nós mesmos podemos imaginar. Que como o amor já nasce assim que tu recebe o positivo, a gente não consegue chegar pela visão médica de que às vezes nem feto ainda tem, às vezes não tem embrião, às vezes não se formou, só são um aglomerado de células, só são sangue. A gente não consegue imaginar dessa forma. Na nossa mente a gente já imagina o nosso neném, a gente já imagina o rosto dele, a gente já imagina todo o planejamento de um neném nascer, todo o planejamento de enxoval, todo o planejamento de tudo. A gente não consegue passar na nossa cabeça que só são células. Mas depois você acaba se dando conta que realmente e que é muito mais comum do que tu pode imaginar, que muitas mulheres passam por isso e nem sequer sabem. Então eu vou contar pra vocês como foi tudo isso. O meu primeiro aborto espontâneo foi assim, foi sem saber, porque já tinha sido uma gravidez que eu não tinha planejado, mas depois eu tive uma aceitação maravilhosa, então foi onde surgiu a necessidade de eu ficar grávida de novo. Na maternidade, eles acabaram me explicando um pouco de como foi o aborto. Eles explicaram que, como eu disse, que geralmente a primeira gravidez não vinga, é assim que eles falam, que geralmente é má formação, as células não se encaixaram devidamente como deviam ter se encaixado e que era como se fosse uma menstruação, o corpo expulsando algo desconhecido, que era a menstruação. Só que daí, passou disso, como eu falei pra vocês, eu descobri o Baby Center, descobri o site, descobri a internet, descobri essa vida toda de ser tentante. Eu entrei em uma paranoia total de pesquisas e mais pesquisas e eu me especializei nessa vida de tentante. Eu não só apenas fui uma tentante, eu fui uma especialista em ser tentante. Então eu pesquisei todos os tópicos que vocês podem imaginar, eu pesquisei de tudo, desde período fértil até período infértil, de todos os assuntos eu pesquisei. E eu vou passar pra vocês, pra quem tá iniciando agora, como eu iniciei e tinha várias dúvidas. Eu quero tirar a dúvida de vocês. Assim como eu necessitei tirar a minha dúvida antes, eu quero que eu agora possa tirar a dúvida de alguém. Então, quando eu perdi, eu voltei pra casa e o médico me mandou pra casa grávida. Porque os hormônios da gravidez, quando eles estão no nosso sangue, eles demoram alguns dias pra sair. Eu tinha feito o primeiro exame, tinha dado 700 de hormônio, e depois, na maternidade, eu tinha dado 1000. E o médico disse, quem disse que você não está grávida? Só que ele foi mais, digamos, leigo que eu, porque ele não sabe que os hormônios ainda estavam altos, porque eu tinha acabado de perder, mas a partir daquilo os hormônios iriam descer. Então quando eu voltei no 5º dia para fazer a ultrassom, me achando que eu estava grávida ainda, meus hormônios já estavam super baixos, já estava 100 e pouco, e eu já tinha perdido. Então, para quem tá com essas dúvidas, os hormônios eles ficam alguns dias no nosso sangue, então pode fazer outro teste e ainda vai dar positivo, mas não significa que você ainda está grávida. O que acontece é se os seus hormônios voltarem a subir. Então, se voltarem a subir, significa que você pode ter tido uma perda de sangue, mas os hormônios ainda estão subindo, então sua gravidez está evoluindo novamente. Beleza? Então, pulando essa parte, eu voltei pra casa depois desse dia de ter ido lá e ter me dado conta que realmente eu perdi, que realmente eu tinha passado por uma perda e que eu precisava me cuidar. Então eu marquei com a minha ginecologista e comecei o acompanhamento com ela. Eu tive que tomar ácido fólico, que era por conta de eu ter perdido muito sangue, então era uma vitamina e que já é uma vitamina boa pra quem é tentante iniciar a tomar. Então se você é tentante, se você tá começando a iniciar a tentativa agora, tome ácido fólico, que ajuda muito. Depois disso tudo, eu já logo quis engravidar de novo. Eu quis muito engravidar de novo, então eu continuei, eu não precisei fazer resguardo.
até por conta que foi a primeira perda. Então minha médica disse que não tinha problema nenhum. O meu aborto foi totalmente espontâneo, eu não precisei fazer curetagem, porque tem muita mulher que precisa curetar depois do aborto. O meu não, foi totalmente normal. Eu fiz várias ultrações seriadas depois disso, e todas as ultrações mostravam que meu útero estava perfeito para engravidar, não tinha nenhum resíduo do aborto. Então foi onde eu iniciei a contagem do período fértil, a contagem do ciclo. Comecei a entender todo esse mundo, porque até então eu não sabia nada. Então eu entrei nessa loucura toda de descobrir o que era isso, o que era aquilo, o que era um sintoma. Se meu corpo tava com uma bolinha aqui, eu já sabia que era algum sintoma. Eu sabia de tudo do meu corpo, eu tava a par de tudo, eu tinha controle total do meu corpo. Então depois disso, eu calculei meu período fértil logo após a perda. A minha primeira perda eu já calculei como menstruação e foi indo. Eu calculei e já engravidei logo em seguida. Então, gente, não façam isso. Hoje eu digo, não façam isso. Antes eu não pensava nas consequências, não tava nem aí. Eu queria engravidar e ponto. Eu engravidei de novo e infelizmente eu tive mais uma perda. Porque eu não sabia a causa do meu primeiro aborto, eu não quis investigar, eu já quis logo engravidar. Sim, os médicos dizem que é normal, é sim, mas tem um motivo escondido por trás disso. Tem que ter um motivo, entendeu? Então você tem que pesquisar primeiro de tudo esse motivo. Eu engravidei a segunda vez e infelizmente perdi. Então minha médica disse, pera lá, a gente tem que parar e tentar pesquisar. Espera 3 meses, nesse período de 3 meses você tenta engravidar de novo. Eu não queria esperar, eu não queria saber de nada, gente. Na minha cabeça eu só queria beber. Isso é errado, gente. É que vida de tentante a gente acha que é tentar só. Não, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que esperar o tempo, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então, tem um bebê parecido. Então eu fui logo querendo engravidar, eu esperei somente 2 meses. E nessa espera de somente 2 meses, eu engravidei novamente. E nessa engravidar novamente, eu mais uma vez perdi. Então todo mundo já dizia pra mim parar, que eu era louca, que eu tava tentando um atrás do outro e uma hora eu ia acabar não podendo mais ter filho. Só que na minha cabeça eu tinha que engravidar porque eu tinha que realizar esse propósito na minha vida, era Deus me chamando por um propósito. Então eu fui na igreja, entreguei nas mãos de Deus na minha última crise e eu disse pra Deus, se for pra mim engravidar novamente, eu não quero mais perder. Porque eu não pensei em ficar grávida pra sofrer, eu não pensei em ficar grávida pra viver em maternidade sofrendo, ficar me submetendo a vários tipos de médicos, vários tipos de toque. Eu tinha que me submeter a muita coisa que eu não queria. Só que eu queria, sabe, eu queria poder ter esse dom de gerar uma vida. Então eu me dei conta que não era bem assim. Então esses foram meus 3 abortos espontâneos, essa foi o acontecido. E depois eu fui descobrir o motivo pelo qual, porque assim, gente, quando você perder a primeira vez, sim, às vezes muitas vezes comum perder a primeira vez, aborto espontâneo é comum, mas sempre investiga que pode ser um motivo, e o meu tinha um motivo. No terceiro aborto espontâneo, minha médica disse, agora você não vai poder mais engravidar, você vai ter que esperar um período bem longo, porque a 4ª perda já é perigoso. Até 3 eles ainda dizem ser comum, mas a partir de 3 é muito perigoso. Então eu tive que esperar e foi aonde eu iniciei um tratamento, foi aonde eu iniciei as pesquisas, os exames para descobrir o qual eu estava perdendo. Eu descobri que eu tinha progesterona baixa, que é o hormônio responsável pelo teu organismo reconhecer que tu tá grávida. O nosso corpo, ele é todo perfeito, o nosso corpo, cada partezinha do nosso corpo tem uma função e assim é a função do endométrio. O que é o endométrio? É a camada que reveste o útero. E essa camadinha que reveste o útero é onde ela descama e forma a menstruação. Então, o que acontece? Quando a gente não engravida, o óvulo, que foi liberado pelas trompas, que vai até a cavidade uterina para gerar a gravidez, se ela não tem um embriãozinho lá dentro, no caso o espermatozoide não está dentro desse óvulo, esse óvulo é descartado com a menstruação e a descamação do endométrio acontece onde a gente sangra, né? É bem complexo o que acontece no nosso corpo, mas isso tudo acontece todo mês, igual. Então, o que é o endométrio, no caso? Ele é responsável por segurar o nenenzinho dentro do teu útero. Ele é que faz essa camada que reveste no útero e ele tem que ser espesso quando tu tá grávida para que o nenenzinho não caia. No caso, ele fica segurando ali o útero até ir se formando e o bebê crescendo. Então, o meu endométrio, ele não reconhecia a gravidez. Quando o óvulo já fecundado entrava dentro do útero, esse endométrio ele descamava igual e liberava. Ele achava que era um corpo estranho, então ele expulsava.
entendeu? Então era onde acontecia a minha perda e meu aborto espontâneo, onde limpava tudo como se fosse uma menstruação. Então, toda vez que eu fiz ultrassons quando eu tava grávida, eu não via nada. Não via gravidez nenhuma dentro do meu útero. Porque era muito, muito, muito novinho. Então significa que minha gravidez ela não desenvolvia mais que 4 semanas de gestação, que é onde a gente já conseguiria ver com 5, 6 semanas um nenenzinho dentro do meu útero. Então por isso que todos os médicos diziam que nem talvez existiria um bebezinho. Era só um aglomerado de células que ainda estava formando um neném e que não acontecia porque o meu endométrio interrompia essa evolução e descamava como se fosse uma menstruação normal. Então isso foi uma forma de eu entender e aceitar que realmente eu não tinha um bebê dentro de mim. Porque eu acho que quando o coraçãozinho começa a bater, quando tudo aquilo... Óbvio que naquele tempo eu sofri muito. Eu sofria muito, 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 muito. E quem perde vai entender o nosso sofrimento. Meio que uma forma de superação pra mim entender que não era realmente uma perda. Talvez não de um bebê. Porque eu ficava botando no meu pensamento que existia mães que estavam passando por coisas muito piores. Que era estar perdendo um neném já de 9 meses, de 8 meses, um bebê de muito mais tempo do que eu, que estava perdendo de pouquíssimas semanas, entendeu? Então é isso, meninas, esse foi o vídeo explicando de como foram meus abortos espontâneos e aguardem os próximos vídeos da minha série de Vida Louca de Tentante. Beijos e até o próximo.